Oi, gente, boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada. Estamos aqui então nessa última gravação, que é para o tópico 5, para a nossa disciplina da especialização em artes visuais, abordagens metodológicas e processos de criação, que a nossa disciplina é questões históricas e contemporâneas do ensino de arte. Eu diria que hoje, já desde o tópico anterior, nós estamos aqui então quando falamos de pós-modernidade, da virada pós-moderna, e estamos aqui nessa relação, né, das questões entre primeira fase e segunda fase, que abarca aí então primeiro até os anos 50, depois até as duas décadas 60, 70. Discutimos no tópico anterior a virada pós-moderna, refletindo sobre a década de as décadas de 80 e 90. E chegamos então no que a Anna May chamou virada educacional dos artistas, que seria então dos anos 2000 em diante, né, o novo milênio. Para pensar sobre essa virada, eu tomei a liberdade de pensar, renomear, né? De pensar essa virada como uma virada decolonial e abrigar a questão da virada educacional dos artistas na virada decolonial. Então, organizei essa apresentação mais ou menos nesse esquema, né? Fiz uma primeira parte, coloquei algumas imagens, né, com esses acontecimentos dos anos 2000, claro, uma pequena seleção, né? Porque não tem como a gente trazer uma grande profusão, né, de imagens. Depois já pensei em ir direto nessa questão do pós-colonialismo, né, e na questão da decolonialidade, para então chegar de novo, numa contextualização e numa reflexão sobre algumas características da virada, desculpem aqui o errinho, tá? Mas da virada educacional dos artistas, certo? Então, trazendo esse primeiro slide, a primeira imagem que eu coloquei foi do bombardeamento, né, dos dois aviões que derrubam as Torres Gêmeas. Alguns especialistas consideram que aqui começou o novo milênio, que os anos 2000 começaram não exatamente nos anos 2000, mas em 2000 e em 2001, quando a gente tem essa catástrofe que abala o império. Esse, né, é um acidente proposital, é um ataque no coração do império, né, no coração, né, na boca do leão, digamos assim, né. Então a gente tem um impacto global, né, é um impacto que atinge toda a estrutura, né, do que a gente vai chamar desse processo, da gente entender um processo de entender a grande colônia, né? Enfim, depois eu pensei em trazer algumas imagens, e eu coloquei aqui imagens dos corpos, das manifestações que fazem com que corpos políticos, né, a partir, gente, do que nós discutimos
no tópico anterior da pós-modernidade, do multiculturalismo, que corpos são esses que vão para a rua, né? Então a gente vai ter desde movimentos, né, pela educação, movimentos de estudantes, mulheres, né? No caso das mulheres, mulheres indígenas, mulheres negras, a marcha das vadias, que a gente tem toda essa questão da afirmação, né? Da luta pela igualdade de direitos, né? Enfim, nós temos essa relação aí da que chama primavera feminista em decorrência desse nome dos movimentos, né, da primavera árabe. Bom, eu não vou adentrar muito nisso porque não é o nosso foco, tá? Mas o que nós vamos discutir, e pensando numa virada decolonial nas artes, tem tudo a ver com essas questões identitárias e com esses corpos políticos, né, aqui na rua. A questão dessas marchas, dessas caminhadas, do movimento Vidas Pretas Importam. Nós tivemos, né, o assassinato do George Floyd nos Estados Unidos, que deflagrou esse movimento. Outras mortes de vidas negras já tinham acontecido. No Brasil acontece, nós sabemos, né, todos os dias, né, então nós precisaríamos não sair das ruas. Então, que corpos são esses, né? Que reivindicações são essas? Que manifestações são essas? E claro, como não podia deixar de ser, a pandemia. A pandemia como esse fechando, né, essas 2 décadas, né, como um evento funesto, né, de um vírus que assola o planeta, né, fechando essas 2 décadas desse novo milênio. Mas que não é um vírus, como, né, os especialistas também discutem, que aparece do nada, né? Então nós temos aí toda essa relação das desigualdades sociais, da fome, dos desastres ambientais, da ganância, né, do neoliberalismo por uma forma de vida no planeta, uma forma de vida predatória. E essa forma de vida predatória ocasiona, então, esse surgimento do vírus. No Brasil, né, mais especificamente, nós vamos ter essa combinação, como diz o cientista o Miguel Nicoleles, né, que nós temos a combinação da pandemia com o pandemônio, que foi o governo anterior, que não só conseguiu um recorde absurdo, né, uma estatística absurda de mortes em relação ao percentual da população, mas como se notabilizou pela negação da vida, né? E nessa negação da vida, a gente também tem como uma das marcas, né, desses novos tempos, um retrocesso, né, que não é só no Brasil, que é um movimento, um avanço da extrema-direita mundial, a negação do que a modernidade, o que nós tínhamos, né, digamos assim, enquanto, entre aspas, movimento civilizatório, nós tínhamos conquistado alguns avanços, né, da educação, da vacina, né, a necessidade de vacinar, ciência, enfim. Então eu trouxe essas 2 imagens aqui, né, que uma diz muito a relação dos costumes, a questão de gênero, né, e a outra aquela relação da negação, então, com a questão da Terra, que a Terra não é redonda, né? E temos
de uma maneira absurda, pessoas, né, que são pessoas alfabetizadas, escolarizadas, enfim, uma grande parte da população que de fato vai professar concordar com essa afirmação, né, com essa crença aí que a Terra que a Terra não é redonda. Então isso também marca, né, esse avanço. Coloquei esse filme aqui como um contradiscurso, né, dos processos de colonização. E no momento esse filme surge, né, o Bacurau, né, esse filme que ele marca também uma época, né, que nós estamos vivendo um governo ditatorial e entreguista, né, ou seja, de você entregar, né, nesse movimento tanto de extrema direita, né, do avanço da extrema direita, mas como a desconfiguração, né, do que antes se chamaria de países em desenvolvimento, né, nós temos então esse filme como um contradiscurso, né, como afirmação de um discurso a partir de um determinado Nordeste, onde esse Nordeste faz essa contra-revolução, essa afirmação de uma nacionalidade, né? Enfim, eu acho que talvez todas vocês já tenham assistido, mas para quem não assistiu, fica aqui a recomendação. Bom, e chegamos então aqui na questão dos estudos pós-coloniais como uma contextualização da liberdade que eu tomei de chamar essa última virada como essa virada decolonial. Mas para falar de decolonialidade, claro, temos que falar de colonialidade. Então, de onde vem essa palavra? De colônia, né? Como esse lugar, né, de exploração da natureza e da exploração de pessoas, né? Da exploração nessa relação natureza-pessoas, gente, né? Onde o colonizador ganha um passe livre para um bem viver, né? O colonialismo, então, foi um período histórico do processo de dominação europeia, mas aqui a gente pode estender, né, não só europeia, sobre os povos de outros continentes, em que nessa dominação se dá essa relação dicotômica entre natureza e cultura, criando essas disparidades dos povos colonizados sobre seus exploradores. Bom, mas aqui a gente vai pensar no movimento decolonial. E para pensarmos nessa virada, né, o giro decolonial, vamos o autor, o Grossfogel, que vai dizer o seguinte: o pensamento crítico de fronteira, ele é uma das marcas, então, dessa virada, desse pensamento decolonial. Por quê? Porque ele faz uma crítica, né? Uma crítica da modernidade com vista a um mundo transmoderno e pluriversal, que é o Mignolo, né? Ele citando o Mignolo, de múltiplos e diversos projetos ético-políticos, em que poderia existir um diálogo e uma comunicação verdadeiramente horizontais entre todos os povos do mundo, né? Que a gente pode pensar na canção do Imagine, né, do John Lennon, né? Você pode dizer que eu sou um sonhador, mas eu não sou apenas um, né? No entanto, para concretizar esse projeto utópico, é essencial transformar os sistemas de dominação e de exploração da atual matriz de poder colonial do sistema mundo, patriarcal,
capitalista, colonial e moderna, né? Vamos então avançando com isso. Vamos ver então como é que os autores, e aqui, gente, eu não fiz aquela linha histórica, tá? Dos estudos pós-coloniais, enfim, os africanos, os da Índia, né, os orientais. Eu já vim logo no que nos diz mais a respeito do movimento latino-americano, né? Peguei autores latino-americanos e depois eu trouxe alguns nossos, né? Então, vamos lá. A colonialidade se reproduz em uma tripla dimensão: a do poder, do saber e do ser. Se a colonialidade do poder apresenta a dimensão econômica e política das heranças coloniais, a colonialidade do saber faz referência a essa dimensão epistêmica, né? De quê? Do poder, né? Mas ela é uma condição do conhecimento. E a colonialidade do ser diz respeito a essa dimensão ontológica, né? Da nossa condição, né? De existência. O Maldonado Torres, então, vai nos ajudar nisso. E ele vai decupar isso daí. Então, vai dizer o seguinte: a colonialidade do poder diz respeito à inter-relação entre formas modernas de exploração e dominação. A do saber serve para quê? É um instrumento. Essa colonialidade do saber serve para analisar como o conjunto das epistemologias e da produção do conhecimento, lá que estão ali, né, na tradição europeia, elas reproduzem os regimes do pensamento colonial, reproduzem e organizam, né? Por sua vez, a colonialidade do ser se refere, então, à experiência vivida da colonização, a de cada um de nós, né? Enquanto indivíduos, né, na nossa subjetividade e também na nossa coletividade, né? Então, a experiência vivida da colonização e seu impacto na linguagem e na construção das nossas subjetividades. E aqui ao lado eu coloquei esse trabalho do Jaider Esbel, que é incrível como ele se apropria das imagens, né, europeias, né? E ele vai, a partir dessas imagens, ele vai redesenhar essas configurações, né? Então, acho que vale a pena ler o que ele escreve aqui, né? Genocídio indígena, Brasil com Z, né? Carta ao Velho Mundo. A violência é um ciclo longo. Ordens antigas continuam ecoando e chegaram agora nas últimas florestas virgens do mundo, né? A ordem exterminar. Nesse sentido, então, a subjetividade, enquanto uma construção social, requer apontar essa colonialidade do ser e a demarcação da inferiorização dos outros, né? Dessa diferença, então, da racionalidade europeia. Os outros, quem são esses outros? Por exemplo, negros, índios, mulheres, velhos, pobres, periféricos, crianças poderíamos colocar aqui. Então a gente pode ir pensando, né, os populares, a gente pode pensar nessa demarcação onde um discurso centrado nessa colonialidade, né, nessa demarcação europeia, vai colocando os outros numa condição de inferioridade. O Aníbal Quijano, ele define a colonialidade do saber como uma específica racionalidade ou perspectiva de conhecimento que se torna mundialmente hegemônica, colonizando e sobrepondo-se a todas as demais, prévias ou diferentes,
e a seus respectivos saberes concretos. O que isso quer dizer? Ou seja, toda e qualquer forma de dominação do conhecimento, de forma que outros conhecimentos sejam deixados de lado, né? Se nós pensarmos, né, nos currículos, nas organizações dos rituais escolares e de escolarização, a gente, né, consegue entender o que o Quijano está falando. Trata-se de uma relação que, no campo das ideias, implica na dominação de padrões de investigação, ensinamento e estudo. Essa dependência, isso aqui é super importante, essa dependência, apesar de não impedir a produção de conhecimento fora dessa perspectiva hegemônica, nega espaço para o seu reconhecimento e desenvolvimento. Ou seja, a produção tá aí, mas de que maneira, né? Que conhecimento entra em determinados circuitos que são legitimados. Vamos avançar, né? A colonialidade do poder, então, vamos lá, é um conceito desenvolvido pelo Quijano. Já, então, vamos lá, em 89, então nessa transição aí das décadas de 80 para a década de 90, e vai ser muito importante, certo? Para nossa, vai impactar todo o campo aí da cultura, das relações de educação, né, de como a gente, e da própria configuração da produção de conhecimento nas nossas instâncias, principalmente das universidades, né? Bom, enfim, ele exprime uma constatação simples, isto é, de que as relações de colonialidade nas esferas econômica e política não findaram com a destruição do colonialismo. Ou seja, quando os impérios, né, nós temos a desconstrução desses impérios como colônia, né, como colônia não, gente, como colonizadores, né, e mesmo com a revolta, né, e o fim e a ascensão, a autonomia de determinados países que deixam de ser colônia, a colonialidade ela permanece. Ela não finda com esse corte político, né? O conceito possui uma dupla pretensão. Por um lado, denuncia a continuidade das formas coloniais de dominação após o fim das administrações coloniais, produzidas pelas culturas coloniais e pelas estruturas do sistema mundo, né, capitalista moderno colonial. E aqui eu peguei essas duas imagens, uma que traz o mapa. Então nós temos nos mapas, né, e também nas linhas, né, de tempo. Então nós temos nos mapas uma questão aí de referências, né, de ferramentas, ferramentas, né, de visibilidade, né, dos sistemas de colonização, né? Então você cartografa linhas limites, fronteiras, né? O que é a fronteira que separa isso daquilo, né? E não só as fronteiras geográficas, mas as fronteiras do conhecimento. Como aqui nessa primeira imagem, nessa imagem aqui de cima, né? A gente tem essa relação do olhar, né, que é muito explorado, né? Então, por nós aqui na cultura visual, o regime escópico, quem olha, né? Então, quem é que olha? O olhar, que olhar é este? Quem domina, né? Quem determina, né? Quem observa, quem regula, né? Então, esse olhar escópico de regulação, né, de poder. Continuando, né,
A expressão, avançando um pouquinho, né, porque é importante para a gente falar isso no campo da arte e no campo da educação, no campo da cultura, né? A expressão colonialidade do poder designa um processo fundamental na estruturação do sistema mundo, né? Isso é uma relação que fundamenta, né, como a gente vive, né? Então, quais são os estados-nação que são periféricos, os povos não europeus, como é que eles vão viver sobre esse regime de uma colonialidade global imposto principalmente pelos Estados Unidos, né? Por isso a imagem lá, né, que eu coloquei da derrubada, da queda, né, das Torres Gêmeas, como essa marca da virada, né, do milênio como o fim de um império, né? Enfim, e o Fundo Monetário Internacional, que do Pentágono e da OTAN estamos vendo aí, né, a guerra agora da Ucrânia, a relação Ucrânia-Rússia, né, que tem toda essa questão aí que passa por esses três atores, né, do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial, especialmente Pentágono e OTAN, né? E as zonas periféricas mantêm-se numa situação colonial, ainda que já não estejam sujeitas a uma administração colonial, né? É o caso da Ucrânia, né? Enfim, vamos lá, que esse pequeno gráfico aqui, ele é importante também. Então, pensando aqui, o que abrange, né, a colonialidade do poder? Um controle da economia, da autoridade, da natureza e dos recursos naturais, do gênero e da sexualidade, um controle da subjetividade e do conhecimento. Avançando, então, vamos falar um pouquinho, então, né? Também quando a gente já começa a ver outras propostas aqui. Então, a ideia de decolonialidade parte da análise de que o mundo moderno, qual? Esse aqui que a gente está vivendo, né? Quer queira, quer não, é formado por padrões coloniais que precisam ser superados. Estes padrões possuem em suas bases as suas bases na ideia de raça como hierarquia e se estrutura nas questões econômicas, sociais, culturais, educacionais, de saberes e subjetivas nessa relação hierarquizada, dicotômica. Em cada uma dessas áreas é determinado por esses padrões o que é certo, o que é errado, o que tem valor, o que não tem valor, o que vale mais, o que vale mais ou menos, né? Tomando como base apenas a cultura e os modos de vida dos povos brancos europeus. E toda vez que a gente falar dos povos brancos europeus hegemônicos, não nos esqueçamos que nós estamos falando aqui de uma branquitude mais extensa, né? Que sempre a gente vai trazer também a relação aí dos povos, de toda essa, do Império estadunidense, né? Tá, mas aí é importante pensar que nós temos também uma proposta de contracolonialidade, que tem sido ventilada, né, por um pesquisador quilombola aqui no Brasil, piauiense, meu conterrâneo, né, que é o Antônio Bispo, que diz sobre a busca por uma sociedade mais horizontalizada, igualitária e com outra relação com a natureza, através dos aprendizados, modos de vida,
crenças e manifestações culturais dos povos tradicionais. Povos esses que, segundo o bispo e outros, né, e outros pensadores, vivem na prática, no seu dia a dia, no seu cotidiano, o que é o enfrentamento dos padrões coloniais e a resistência para manterem seus modos de vida, né? A perspectiva que o Antônio Bispo nos apresenta nos faz perceber que nós aqui, por exemplo, nós universitários, professores, professoras, estudantes, podemos aprender e encontrar saídas para essa transformação social a partir dos ensinamentos dos povos tradicionais e dos saberes periféricos. Tudo aquilo que diz sobre a relação sustentável com a natureza, com a circularidade, com a coletividade, o comunitarismo, a inclusão e acesso, deve ser ouvido, respeitado e multiplicado, né? Bom, gente, eu trouxe desse site aqui do Jean Fontes, coloco aqui, vocês podem procurar mais sobre esse material que esse rapaz organiza, né? E eu gostei muito quando ele traz alguns princípios da decolonialidade e da contracolonialidade, de algumas, não é uma receita, nem um receituário, mas assim, essa indagação, por onde seguir? Então, três chaves. 1, a escavação. 2, a retomada. 3, a construção de novas narrativas. A escavação, passando então por identificação de histórias e da forma como elas foram apagadas, né, manipuladas e contadas pelos colonizadores. Então, essa é se reavivar aqui a memória, né, a escavação da memória, a escavação documental, a escavação, enfim, como a gente pode, por esse processo da escavação, identificar histórias que foram apagadas, né? Retomada, identificar o que nos foi roubado e tomar de volta, ou seja, numa reparação histórica, né? A construção de novas narrativas, porque ao desconstruir os estigmas, preconceitos e falsas histórias contadas sobre diversos povos, né, os indígenas, africanos, os populares, né, no caso eu, Leda, que trabalho, né, com as artesãs, principalmente mulheres, né, eu trago a fala dessas pessoas, né, como os seus fazeres, como elas processam o conhecimento, desconstruindo, né, preconceitos do artesão, do artesanato como algo que não tem a cognição, não tem um pensamento, é só cópia, é só reprodução. Então, isso da mesma forma mais ampliado. Aqui, fazendo um pouquinho de um merchan, né, de um livro, né, do Antônio Bispo, A Terra Dá, a Terra Quer, onde ele trabalha esse conceito de contra-colonização, tá? Coloquei aqui para estimular que quem não conhece procure, né? Mas eu grifei aqui. Ele propõe a contra-colonização, né? Um modo de vida ainda não nomeado e que precede a própria colonização. Então, isso é muito interessante, né? Então, é algo que já existe, não é novo, já está aí, né? E o desligamento, o afastamento desse pensamento minário, né? E a busca de pensamentos mais fronteiriços, né? Afropindorâmicos, para a gente compreender o mundo, né? E é muito interessante quando ele fala de forma diversal, né? Integrado por uma variedade de ecossistemas, idiomas, espécies e reinos, né? Bom, fica aí
a propaganda mesmo do Antônio Bispo, né? Aqui é a carinha dele, né? O Antônio Bispo, né? E eu queria chamar a atenção, né? Que o Antônio Bispo, então, ele surge nesta virada decolonial, ou como ele chama, contra-colonial. Ele se soma, ele como quilombola, né? Se soma a uma galeria de uma outra intelectualidade brasileira, né? Que começa, né, gente, a aparecer e a fazer parte desse universo acadêmico também, como o Krenak, né? O Ailton Krenak, né? O Krenak tem uma vasta produção, né? O Krenak faz palestras, falas, vídeos, enfim. Ele mora lá na floresta, ele não mora na cidade, né? Mas ele está conectado, né? E ele está aqui, né? Nessa relação também que nós poderemos chamar dessa proposta do bispo, né? Do Antônio Bispo, de uma contra-colonialidade, embora não seja esse o termo que o Krenak use, né? Enfim, só reforçar aqui que ele chama a atenção que precisamos ser críticos a essa ideia plasmada de humanidade homogênea, na qual há muito tempo o consumo tomou o lugar daquilo que antes era uma noção de cidadania. Então, assim, existe, eu citei esses dois, um quilombola e um indígena, mas nós temos hoje mulheres, né? A Conceição Evaristo, que sim, que é uma acadêmica, mas nós temos uma diversidade, né, de pessoas, né, que vêm falar de um outro ponto de vista, de um outro lugar, que estão nessa agenda, né, ou nessa perspectiva decolonial. E aqui chegamos então no nosso tópico, né? Arte e descolonização, que essa é uma outra relação, né, entre o descolonizar, que é deixar de ser colônia, e o processo da decolonização, né? Por que eu trouxe esse pedaço dessa reportagem, né? Porque esse texto, que é uma reportagem de um jornalzinho, só um momento. Então, continuando aqui, quando vai falar desse processo, né, que aí nós vamos ver que neste cenário de uma virada, né, decolonial, como a gente pode pensar a arte, né, que narrativas voltando lá para o processo de escavação, retomada e construção de outras narrativas, o que a arte anda fazendo, né? Então, esse recorte fala desse projeto, né? De um centro de pesquisa dedicado à arte contemporânea e as histórias das exposições que vão nessa relação com o tema arte e descolonização, né? E o projeto aborda o surgimento de novas práticas artísticas e curatoriais que questionam e criticam explicitamente os legados coloniais da arte na curadoria e na produção de crítica de arte. Então vejam bem, na curadoria e na produção de crítica, dois lugares chaves da modernidade, certo? Que é a figura do curador, certo? Essa figura que organiza, que pensa um projeto, né? Curatorial, né? E o crítico, né? Você tinha que ter
a figura do crítico que ia para o jornal, fazia, né, o sucesso de uma exposição dependia da leitura, né, benevolente ou não, que os críticos faziam nos jornais, né, nos meios de comunicação. Então, esse projeto aqui é um exemplo, né, dessa contra, né, esse contramovimento, né? Então, só lendo, terminando de ler, pretende-se que os eventos promovidos por essa parceria do MASP e da After All estimulem novas discussões e pesquisas sobre descolonização, decolonialidade e estudos pós-coloniais. Nessa imagem, né, a gente tem esse trabalho dessa artista, né, da Estefânia, chamado Cartografia, a crise, né, da dimensão, onde ela vai apagar e reescrever, né, em algo que já está escrito, né? Então, é um trabalho a partir de um conhecimento já posto, colonial, onde ela faz a interferência de uma nova escrita, uma nova compreensão. Bom, temos, né, eu trouxe aqui o trabalho do Denilson Baniwa, e eu acho que é importante ler aqui o que ele diz. Gosto de me posicionar a favor da decolonização, sem o S, como um símbolo para além do que é ser colônia. Então tem muito a ver com o bispo também. Isso significa entender o processo da colonização e aceitar que nós estamos infectados por esse sistema no nosso modo de viver. Então você não tem como negar, né? É uma existência contaminada pela colonização. Nós todos, nós todas. Sabendo disso e cientes de que não é possível voltar no tempo, é preciso pensar em medidas de prevenção de novos acidentes coloniais e em ações que destruam essas células no nosso corpo. Isso é um grande desafio, né? Quando a gente vai organizar a nossa maneira, né, de existir como docente, os nossos conteúdos, como as dificuldades que a gente tem de conversar com os diferentes, né? Nós somos contaminados, nós somos frutos, né, dos processos coloniais, né? Nós somos sim colonizados. Então, como, segundo de acordo com o Baniwa, o Denilson, né, como é que a gente pode pensar na prevenção de novos acidentes? Continuando. Se a arte ocidental foi importante para construir uma imagem estereotipada do que é ser indígena no Brasil, então existe uma possibilidade de que pela arte os próprios indígenas consigam construir uma outra imagem ou desconstruir essa imagem estereotipada, né? Então a gente já viu, já tinha colocado aquela imagem do Jaiders Bell, né? Aqui tem a do Denilson, né? Aqui esse indígena conectado com, né, celular, com headphone, né, mas imerso, né, nos signos do seu mundo, da sua cultura, né. A presença do artista e da arte indígena tem de ser no sentido da colaboração, tem de ter uma preparação e discussão séria sobre essa inserção. O medo de me tornar um totem nesses lugares me faz refletir sobre toda essa construção que foi a arte brasileira e dos espaços de arte no Brasil. Enfim, outras mostras, outras relações têm acontecido, né? O que nós precisamos, que foi um pouco
a proposta da atividade do tópico 4, né? Quando eu pedi que vocês escolhessem um evento, uma exposição, enfim, aí vocês ampliaram, trouxeram, perguntaram se podiam trabalhar com outras possibilidades, performance, teatro, enfim, né? Mas essa questão de que maneira, né, esses eventos que já estão dentro, né, da pós-modernidade e agora pensando, né, nessa perspectiva decolonial, como esses eventos trazem, né, que propostas decoloniais estão aqui, né, estão em cada um desses eventos, né? E agora chegando numa relação muito importante, tanto, né, que a gente pensar na pós-modernidade, quanto aqui no movimento decolonial, que é a importância que tem, que vão ter os estudos feministas com o slogan "O pessoal é político", né? E também vou usar o texto de outras pessoas aqui, o texto da Luana Saturnino, que vai falar assim: é tarefa árdua dos feminismos, e aí não é o feminismo, dos feminismos, né? São muitos, né? Desconstruir discursos dominantes de nossa cultura, em grande medida patriarcais, eu diria assim que quase todos, né? Todos patriarcais, que constituem sistemas fechados e hegemônicos do pensamento. Vertentes feministas pós-estruturalistas e também ligadas ao campo de estudo, né, de estudos abertos pelo Foucault, vão reiterar a urgência política e ética de tratar desses discursos enquanto práticas culturais e sociais que legitimam violências e opressões. São jogos de poder e de saber que mantêm subordinadas as mulheres, mas também o próprio feminino, enquanto um conjunto de significados forjados cultural e historicamente. E eu coloquei essa imagem aqui da Moana ou Moara, minha gente, esqueci. Mas enfim, desse universo, né, da animação, desses filmes, né, dirigidos para um público infanto-juvenil, porque nós temos aí, já no pós-modernismo, a crítica, né, a esse universo Disney, a reprodução, né, esse universo das princesas, né, e como mais recentemente parece que também essa indústria, né, que de boba não tem nada, vai antropofagizar, se apropriar desses discursos, né, dessas perspectivas decoloniais, ao trazer, né, outras figuras como a Moara, que é valente, que é determinada, que vai enfrentar os mares, mas aqui a gente tem outras personagens como Valente, a própria a Frozen, né, e a Anna, outras personagens que vão também trazer outra relação, né, que não aquele estereótipo do feminino subordinado, subjugado, com um lugar subserviente. No entanto, né, nós temos que prestar muita atenção se essas produções, se elas revertem na sua trama, se, digamos assim, em 80% da ação essas figuras se destacam pela valentia, pelo protagonismo, pelo enfrentamento das suas questões, como que cada produção dessas apazigua ou não, né, a questão desse protagonismo, né? Elas casam no fim, subjugadas, como o happy end, como é o grande finale dessas produções, né? Bom, continuando, né, eu escolhi um texto de uma pessoa que faz junto com um orientando, que é a professora da
da USP, a Cristina Risi, com o Maurício, que é orientando dela, de pós-graduação, e vai trazer as questões desses feminismos, agora pensando na questão do ensino da arte. Então, eles vão falar o seguinte: em um mundo no qual há muito tempo conhecimentos sofrem epistemicídios, histórias são apagadas e falas são silenciadas, né? Uma arte, isso é o comum, né? Mas falar, não, mas eu não faço isso. Será que nós não fazemos isso? Né? Enfim, então ela vai pensar numa arte-educação comprometida com uma ação libertadora se faz essencial para a construção de novas formas de agir e ser no mundo. E aqui nós vamos entender que a arte, a educação e a comunicação vão se aliar, né? Vão se numa perspectiva decolonial, em ler, fazer, contextualizar, ou seja, estamos aqui nos eixos, né, da abordagem triangular. Mas eles vão se aliar, né, vão se engajar numa produção de relações dialógicas, né, e mais conversatórias, né, vão buscar ecossistemas que se comunicam, né, que se intercomunicam. Obviamente, a arte-educação não está isolada de outras formas de estar no mundo, como nos âmbitos econômicos e políticos, dentre outras áreas, mas que ao promovermos a valorização de uma diversidade de narrativas, nós, né, professores, professoras de arte, aqui seja de teatro, música, dança, arquitetura, né, artes visuais, pedagogos, pedagogas, design, né? Ao buscar essa diversidade de narrativas de uma forma crítica, nós estaremos promovendo aquele movimento lá da escavação, né? E a construção de referências identitárias e, portanto, uma maior equidade, né, para as nossas agendas e para as pessoas com as quais a gente trabalha, né? Trouxe também aqui, né, gente, a dizer que essas coisas estão acontecendo, né? Isso que a professora Cristina Risi e o Maurício colocam estão acontecendo. Pode não ser aí, nós não estarmos atentos, mas cabe a indagação de como. Por exemplo, esse filme, O Quiricu e a Feiticeira, né, se tornou, bombou, como se diz, né, se tornou assim um ícone. As escolas começaram a utilizar, começou a ser um recurso didático muito utilizado, né? Mas se a gente for ver, né, as ações, por exemplo, essa prova, né, essa provinha aqui, né, que está aqui no meio entre essas duas imagens, né, gente, não tem absolutamente nada, né? Eu não sei se vocês conseguem, eu vou tentar ampliar aqui, tá? Para que vocês vejam, tá? Então, o trabalho, em termos de reflexão da própria lenda, da africanicidade, não existe, passa batido. Coloque VOF Parará. O filme Quiricu conta a lenda de um bebê Parará, VOF. O nome da feiticeira Carabá, VOF. Ou seja, nada, né, da força que tem essa história, que teria essa história, né, como uma referência, né, como uma outra narrativa para essa relação afrodiaspórica, afro-brasileira, para as nossas crianças, né, enfim. E uns trabalhos que, claro, fica muito ruim para mim, uma vez que a gente não conhece a ação, fica muito assim, mas presumo com todo cuidado de que a gente tenha, que a professora, o professor tenha feito aqui exercícios de releitura, né?
das imagens desse livro, né? Ou do filme, né? Do Quirico e a Feiticeira. Então, assim, sem essa reflexão. Mas não é para desanimar, certo? Porque a gente vive uma pegada mesmo, uma virada decolonial. Como, por exemplo, nesse livro, né, da historiadora e crítica, isso é o que nos diz essa professora Alessandra Simões Paiva, quando ela vai comentar essas características, né, desses novos tempos. Aqui a gente tem essa série, né, da Renata Filinto, que é uma artista, enfim, que faz desde pintura, performance, e tem esse tema da mulher, da negritude, enfim. Ela vai trazendo aqui outras perspectivas que estão aqui, que estão na cena. E ela vai trazer essa publicação para dizer que esta cena existe, né? Então ela vai dizer o seguinte: a virada decolonial na arte brasileira tem sido confirmada através de diversas exposições em todo o país, com a participação de curadores indígenas e outros, né? E aí ela vai citar vários, né? A questão dos prêmios, as exposições, tá certo? Outro evento, como por exemplo a última Bienal, a de 2022, com curadores como a Grada Quilomba, o Manuel Borges Viléu, a Diane Lima e Hélio Menezes, que são pessoas que trazem essa perspectiva, né? Ou decolonial ou contracolonial, né? Mas de qualquer maneira dentro desse grande guarda-chuva de um discurso, né? Que não é o discurso do colonizador, né? Uma outra perspectiva. Esse painel está presente nas ruas, né? Gente, me desculpem, mas eu vou colocar depois o nome, me fugiu, eu esqueci de colocar aqui, vocês me desculpem, tá? Mas, gente, como é que pode? Mas é isso, então, assim, isso não está invisível mais, né? Está presente na cena brasileira, né? E aí eu chego na última parte, né? Para pensar nas universidades, né? Da forma como a Ana May fala, daquela virada educacional dos artistas. Bom, se ela diz que essa virada acontece nas universidades, eu acho que cabe a gente perguntar que universidade é essa, né? Que universidade é essa que foi impactada pelas cotas, por programas de ações afirmativas, né? É uma universidade que, apesar dos currículos, da rigidez, né, dos currículos, tem craquelagens, tem fissuras, né, desconstruções acontecendo. E também, né, a presença de pessoas, de corpos, sabe aqueles corpos lá das ruas, né? Aqueles corpos das manifestações, né? Das mulheres, né? Dos negros, indígenas, enfim, né? Da marcha das vadias, esses corpos, né? Estão na universidade, né? Claro, não 100%, né? Mas vamos ver essa análise aqui. O levantamento realizado pelo Consórcio de Acompanhamento das Ações Afirmativas em 980 publicações sobre políticas de ação afirmativa no ensino superior brasileiro aponta que de 2001 a 2020, o número de pretos, pardos e indígenas matriculados em universidades públicas do Brasil passou de 31 para 52 do total de estudantes. E os de classe C, D e E, de 19%, gente, para 52%. Então, cabe nos perguntar, né, que universidade é essa
que está e que tipo de conhecimento decorre dessas mudanças. Esse trabalho é do professor Heráclito, um professor da Federal da Bahia, que ele faz esse trabalho e tem um belíssimo, quando ele faz aqui sim, novas leituras, ele cria novas narrativas, né, desse universo, né, dos orixás, das práticas, de como esses rituais, né, que acontecem em locais específicos, mas como ele, enquanto um babalorixá, ele é também o professor universitário, né? Então, retomando aqui a pesquisadora, o fenômeno da virada decolonial é uma realidade no Brasil, mas ainda imperam nas instituições culturais os reflexos históricos da desigualdade e segregação social e racial no país. A relação entre o decolonialismo e as artes é bastante complexa, sem dúvida, né? Não é à toa que nós tivemos e continuamos tendo aí episódios de censura, de fechamento de exposições, né? Esse discurso, né, religioso, fundamentalista, o discurso da moral e dos bons costumes, enfim, nós temos aí uma relação muito delicada. E a Alessandra chama a atenção da necessidade de uma base teórica multidisciplinar, que ela é fundamental para que a gente possa gerar conhecimento sistemático sobre esse tema, para que a gente possa contribuir para esse campo, né? Tendo como fim pragmático o combate a essas desigualdades e o fortalecimento de uma governabilidade democrática no campo da cultura, da educação, certo? No campo artístico, pedagógico, né? Não só da cultura. Trouxe esse trabalho aqui da Ariel, né? Olhem que trabalho bonito, né? Ela foi aluna da FAV, ela é egressa, né, da Faculdade de Artes Visuais, do curso de arquitetura, e ela participa desse prêmio, né, que é super importante, que é em convênio com um grande centro, né, de artes, que é a Tomiotaki, em São Paulo. Então vejam como a Ariel, estudante de arquitetura, né, de uma faculdade de artes visuais, ela vem, né, com seu trabalho desconstruindo também essas relações aí de um discurso sobre identidade, sobre negro, sobre indígena, né? Bom, estamos quase acabando aqui, certo? Então, finalizando assim, tentando sistematizar, né, aquilo que a Anna May chama dessa virada educacional dos artistas, ela está dentro dessa virada decolonial no ensino de arte no Brasil, que passa sim pelas universidades, mas não só pelas universidades. De qualquer maneira, é importante reconhecer que a universidade ela está mais diversa, e ao ser mais diversa, ela tem, né, no campo das artes, trabalhado com conceitos mais amplos que se interconectam com a cultura, né? Essa expansão passa pela integração das mídias visuais, de conceitos menos elitistas do que os sistemas tradicionais da arte. Passa também pela valorização da imagem enquanto campo de conhecimento, que vai, né, prestar atenção aos multi e interculturalismos, que vai, né, instaurar nos seus programas de graduação e de pós-graduação, nos seus sistemas de extensão, né, estudos, né, conhecimentos que vêm dos estudos culturais, que são viradas, né,
dos estudos visuais, da cultura visual, da ecologia, de valores comunitários, das relações com o cotidiano. Vai potenciar, de uma forma crítica, a relação com as tecnologias contemporâneas, como é o caso da exposição que eu coloquei no Moodle, para que vocês, da professora Gisele Begman, que ela faz aquela que ela pega as plantas, a classificação das plantas, né? E ela vai mostrando como a própria nomeação, a classificação é racista, e como ela vai promover uma desconstrução desse discurso cientificista, racista, por meio de hibridações, por meio da tecnologia, né? Bom, é um campo, né, de construção que vai estar atento também a esses problemas, a temas e a problemáticas decoloniais, né? E promove, assim, uma progressiva desfronteirização dos saberes. Leda, vocês podem pensar, mas o currículo permanece praticamente o mesmo. É verdade. As histórias da arte estão ali, reinando nos currículos ainda dos bacharelados e das licenciaturas, né? Mas se nós formos, e falta pesquisa, né, para isso, né, mais pesquisas, pegando aqui um estudo que é o doutorado do Eduardo Moura, nesses currículos nós já vamos encontrar várias desobediências ao projeto colonial, ao currículo colonial. Vamos ter também uma hibridização dos papéis de artista, professor, professora, pesquisador, pesquisadora e curadores, curadoras, né? Então, esses papéis já não temos mais nem uma divisão tão rígida, nem essa centralidade, né, de um único papel. Então, nós temos várias pessoas atuando como nessa relação que perpassa por esses diferentes papéis, né? E as práticas educacionais e artísticas, né, numa boa parte que a gente vê dessas exposições, elas não vão estar separadas, né? Elas vão acontecer ao mesmo tempo, né? Artistas, né, vão ser engajadas com o ensino das artes, com o educativo. Esse educativo deixa de ser um apêndice das mostras, passando a ser um vetor do projeto por meio dessa compreensão da mediação. A Anna May nos lembra que isso é um processo lento, né, no Brasil, e que no Brasil, enquanto esse movimento, né, a partir aí dos anos, especialmente dos anos 2000, já acontecia em outras partes do mundo, no Brasil, praticamente os patrocinadores e o Ministério da Cultura tinham que obrigar os artistas e os curadores a incorporarem o educativo nas exposições, né? Não, isso não existia. Hoje não, hoje, né, claro, não é em tudo, né? Não é em tudo. Eu coloquei aqui, gente, a gente fazendo aquele movimento de Google, né, fazendo a busca, é impressionante, né, o número que a gente vai ver de como também a academia produz, né, eventos, publicações que vão, né, trabalhar com essa relação por exemplo, a decolonialidade do ver, né, diálogos entre colonialidade, decolonialidade e epistemologia do Sul, o funk como resistência, o giro decolonial, arte decolonização, enfim, o feminismo decolonial. Nós então temos assim, hoje não dá para dizer que nós não temos materiais e fontes de pesquisa, né?
E uma boa parte dessas produções, desses eventos, com as suas publicações, vem de programas de pós-graduação, né? De grupos de pesquisa, né? Enfim, né? Esse dossiê aqui ele é muito bom, eu sugiro que vocês possam buscar, né? Desse evento, dossiê Giro Decolonial, colonialidade do gênero, enfim, a gente tem assim muito material, muito material. Também eu fui já, né? Fui buscar aqui para finalizar, né? Retomando, tudo isso é muito importante. Por que é importante reconhecer isso, né? Porque esse outro, na modernidade, né? Ele, e mesmo quando a gente começou a trabalhar com teorias multiculturais, esse outro era visitado, era uma perspectiva de turista. Então, nós, professores, visitávamos o popular, visitávamos o indígena, visitávamos o quilombola, né? Uma abordagem superficial e voyeurística das culturas alheias, né? Então basta, né? Já basta. E quem está dando esse grito, né, é gente que está envolvida, involucrado, né, dentro das suas próprias bases identitárias, né? Que chegam, né, para fazer essa discussão, né, do decolonial. E finalizando aqui também com a fala da professora Cristina Rizzi e do Maurício, né? Hoje não é este o modelo que temos em termos assim, mas isso funciona, não. É tanto que não funciona em tudo que é lugar que nós estamos aqui, né? Nessa especialização, nessa disciplina, trazendo essas provocações, né? Mas é importante quando eles dizem, esse é o modelo que queremos para o mundo. Assim, a arte, educação, e aqui vamos ampliar esse campo da arte educação, que cada uma de vocês desse curso que estejam aqui agora ouvindo essa gravação, possam se inserir nesse campo, né? Então, a arte educação que nós queremos é uma que não esteja alienada do mundo, né? Nós queremos uma arte educação contemporânea, né, crítica, provocadora, que esteja dentro que seja contextualizada, que promova o diálogo, a construção do conhecimento de forma colaborativa, a equidade, a justiça social e cognitiva, né? Pois isso nos ajudará a viver um mundo melhor, epistemologicamente, expressivamente e socialmente mais justo. Claro, utopias né? Mas vivemos isso, né? Isso já começa a aparecer, né? Esse descolonizar e o decolonizar são movimentos que já estão presentes, né? Mas como é que eles chegam até a gente? Como é que nós, a partir de cada um do seu lugar, a partir da compreensão de local, a partir de relações periféricas, a partir da diversidade, né? Como é que a gente vivencia, né? E trabalha isso nas nossas agendas, né? Como professores e professoras de arte, seja qual for o campo. É isso, gente. E aí eu agradeço, ficou um pouco longo, tá? Mas é o último, então, dessa série, né? Eu agradeço a escuta, tá? E vamos continuar esse nosso debate no Moodle, onde vocês vão trazer essas questões, tá? Um abraço, até mais ver.